Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Continuo melhorando, a ardência no canal da urina tá menor, a dor renal passou e graças a uma amiga aqui do canal muito querida, a Fran, ela conseguiu achar um laboratório aqui que faz um hemograma completo por um preço super acessível e não precisa de pedido médico. Eis que amanhã, em jejum, vou fazer. A coleta vai, acho que até as 9h30, algo assim. Já tô conseguindo dirigir. Farei. Muito obrigada, Fran, de coração. Gente, eu não sei por qual razão mesmo. Mas tem dias que vem na minha cabeça gravar um vídeo sobre a guerra da Ucrânia. Mas não vai sair do vídeo porque eu vou falar de guerra, porque é importante. É importante a gente dividir conhecimento, sabe? Porque se a gente não divide conhecimento, a gente tende a ficar muito assim, sabe? Pela mídia, pelo que a mídia informa. E isso não é legal em qualquer situação. Aí eu não gravei, né, para não despender energia em relação a isso, não receber energia negativa em relação a isso e fazer de uma maneira tranquila, sossegada, certo? Com base no meu conhecimento prévio em relação a essa invasão, guerra. Guerra nunca é bom, né, gente? Guerra não é bom. Mas eu falei num vídeo ali sobre insensibilidade, uns vídeos atrás, que dos dois lados não tem nenhum santo. Mas o brasileiro, ele tem a necessidade de... Eu não sei se é por causa de filmes, eu não sei se é por causa da criação, eu não sei o que raio parta na cabeça do brasileiro. Vou falar só do brasileiro, tá, gente? Que é encontrar uma figura heróica. Uma figura que quase se assemelha a uma situação divina. Pois bem, vamos lá. Nenhum dos lados está certo no meu ponto de vista. E quando eu digo não está certo, é porque nada justifica uma guerra. Mas, porém, no entanto, não é? Vamos lá sair fora da mídia que só mostra pessoas sofrendo, só mostra bombardeios e isso e tal e aquilo, e um presidente dizendo que não vai abandonar, que não vai, que o povo, que para tomar conta de certo território é preciso exterminar a população, exterminar ele. Leia nas entrelinhas, gente. Qualquer chefe de estado preocupado com o seu povo não é que entregaria todo o território para alguém que ele considera inimigo. Não é isso. Mas nas entrelinhas diz assim: eu sou patriota, aqui tudo é meu e não interessa quem vai pagar com a vida por isso. Temos uma resistência brava e admirável na Ucrânia? Temos. Mas vocês sabem por quê que tem toda essa resistência? Porque depois do fim da União Soviética, gente, grande parte do armamento pesado ficou na Ucrânia. E
não sei se vocês sabem, mas a Ucrânia, ela é responsável, utilizando ali a Bélgica, a Holanda, na distribuição dessas armas para países, por exemplo, árabes que vivem em conflito, para países até sul-americanos, como Venezuela, Colômbia. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo distribuindo armamento para o exército desses lugares. Onde vocês acham que as Farc que atuavam na Colômbia conseguiram tanta arma? Onde vocês acham que os separatistas de várias regiões conseguem tanta arma para combater o governo, para combater isso ou para controlar aí o território? Onde vocês acham que grandes facções conseguem armamento? Vem tudo da Ucrânia? Não. Mas, porém, no entanto, muitas vêm da Ucrânia. Eles têm um poder bélico muito grande em decorrência desse estoque. E assistindo documentários que eu antes assisti, já sabem, assistindo séries baseadas em fatos reais, eu gosto muito de coisas baseadas em fatos reais. Esse comércio desde mísseis que destroem tanques, que ultrapassam blindados, até Kalashnikovs e beretas, saem da Ucrânia. Os Estados Unidos fornece armas também? Sim, fornece, mas nós não estamos falando sobre os Estados Unidos. Vamos nos concentrar entre Rússia e Ucrânia. Aí, né? Nós temos um país que é imenso, que é a Rússia, com um presidente que está ali há muito tempo e repreende com veemência qualquer ato que seja desfavorável ao seu governo. E nós temos na Europa vários países que, para se defender ali da Rússia, da China, eles fizeram questão de fazerem parte da OTAN. Qualquer país que ataque a OTAN, ele é defendido pela OTAN, porque afinal é uma organização de países. Digamos, é uma família muito unida. A Ucrânia queria uma cadeira na OTAN, mesmo tendo todo o histórico de estar em guerra desde 2014. Essa guerra não começou agora. Desde 2014 com a Rússia. Só que não era classificada guerra porque, né, afinal é um lugarzinho pequeno ali no final da Ucrânia, né, a Crimeia, que estava sofrendo ataques continuamente de milícias organizadas ucranianas. E o presidente ucraniano lava todas as mãos e fala que é uma extrema democracia. Bora lá retomar um pouquinho. Tudo ali era União Soviética. A Crimeia é um lugar onde tem russos que não aceitaram essa divisão. Colocando assim num linguajar bem popular, bem entendível para vocês, porque afinal, se pisar 1 metro na Polônia,
é Terceira Guerra Mundial, gente. O ataque mais próximo da Rússia do território polonês foi há 2 dias atrás, que ficou a 30 quilômetros da fronteira da Polônia. Um erro de cálculo, a gente não estaria em bons lençóis, digamos assim. Ah, mas a guerra lá não afeta. Gente, a Ucrânia também tem desenvolvimento de armamento nuclear. A Rússia também. É um aperto de dedo de uma pessoa pressionada e muita coisa vai pelo ar. Ah, mas o Brasil não precisa disso. Precisa, gente. Nós precisamos de subsídios para quase tudo que é coisa. Para fertilizantes, para componentes que fabrica quase tudo que a gente usa. Porque a falta de carros no mercado antes da guerra, porque teve alguém do governo que começou a atacar a China. Antes ela exportava para o Brasil tantos por cento de mão de obra, ela reduziu isso a menos de 1/3. Porque os subsídios vêm da China. E a China é aliada a quem? Embora ela esteja neutra neste momento, a China é aliada da Rússia. Ah, mas porque fulano tá falando, o país tá falando da Rússia, o país tá falando da Rússia, mas tá falando às vezes de um celular que foi feito na China, gente. E se tem uma coisa que eu tenho certeza nessa guerra, é que a China não vai abandonar a Rússia nem a pau, Juvenal. Voltando para a Ucrânia. Existe 2 exércitos lá. O exército oficial e um da milícia, que são milicianos, que são muito mais cruéis, muito mais selvagens, digamos assim. E eles não estavam com peninha ali de atacar os russos que não queriam fazer parte da Ucrânia. Então, existiu um desrespeito ali? Existiu, não é? Afinal, se a Ucrânia fosse um país extremamente democrático, aceitaria a ideia de um povo que não quis ser submisso. Quando o presidente russo ele fala que existe pessoas extremamente como usar esta palavra, Senhor? Existe uma extrema direita que usa, inclusive, nos seus uniformes, um sol negro que representa o nazismo. É verdade. Existem um exército oficial democrático, mas existe uma milícia ali, assim, não é rebelde mais, mas com convicções extremamente neonazistas. Tomara que o YouTube não bloqueie o meu vídeo. Todas as pessoas da Ucrânia são neonazistas? Não, gente, obviamente que não. Mas teve, por exemplo, a reportagem de uma capa de uma revista muito famosa com uma soldado ucraniana lá defendendo o seu país. Aí bastou uma pesquisa a mais nas suas redes sociais que foi encontrada ela fazendo extremo apoio ao nazismo. Quando esse presidente da Ucrânia venceu as eleições, que ele diz ter sido democrática,
que ele fez com essa milícia rebelde e neonazista? Ele incluiu no Exército Nacional da Ucrânia. Lendo algumas coisas sobre jornalistas que estão indo na Ucrânia, que estão no território ucraniano, a gente tem relatos de o exército formal ucraniano, ele trata todo mundo como tem que tratar, não dá entrevista, deixa entrar, tem o crachá, vai. Tá por, né? Tá pela sua cabeça aí. Mas quando adentram territórios dominados pela milícia, existe o seguinte: não tem tal coisa que classifica como jornalista, tem um símbolo tal em tal lugar, a ordem é abater, sequestrar, fazer uma série de coisas. Por que raios um presidente, sabendo que o neonazismo, mesmo tendo vários focos em toda a Europa, ali, né, essa milícia negocia arma, vende arma, propicia enfia arma na África, onde a gente já tem num continente inteiro ali, a gente já tem muitas pessoas passando fome, muitas pessoas sendo subjugadas. Ninguém fala das guerras e dos confrontos, dos massacres que tem na África, né, gente? Não é de interesse da mídia expor isso. Mas milhares de pessoas morrem e sofrem genocídios em países africanos que têm seus ditadores que foram armados pela Ucrânia, mas ninguém fala disso. É como se... é na África, né, gente? Ninguém aborda, gente, isso. Mas, não é? Muita parcimônia em relação ao que você assiste. Por que cargas d'água um presidente que se diz democrático, ele adere e ele permite que uma milícia neonazista atue dentro do seu território? Por que cargas d'água? Grande parte, né, dessa direita extremamente conservadora foi abraçada pelo exército ucraniano. Por quê? Pra quê? Não, mas ele é um santo, o povo ucraniano tá sofrendo. Epa! O povo ucraniano tá sofrendo e isso é uma coisa que me dói muito. Muito, 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 muito. Mas que ele é um santo, ele não é. Porque um santo não quer, né, fabricar arma nuclear. Ele não quer ter armas nucleares. Pra que ele vai querer isso? Quem é da paz não quer isso. E digo mais pra vocês. Atacam tal coisa, foi tal coisa, a Rússia que atacou. Mas pra tal coisa, não foi a Rússia que atacou. Numa guerra, gente, existe o fogo amigo para condenar diante da sociedade o fogo inimigo. Então, muito cuidado com os seus julgamentos, porque ninguém ali está certo. Nenhum dos lados é ou deve ser o queridinho, o bambambam de tudo. Até porque eu acho que se o presidente da Ucrânia tivesse todos os parafusos muito afrouxadinho, como ele fica falando os discursos com para mim às vezes um pouco vitimista, não, para conquistar aqui vai ter que matar-nos todos. Isso não é uma
resposta de um líder que se preocupa com a sua população. Afinal, cada vez mais encurralada a Ucrânia, cada vez mais destruição, cada vez mais morte de civis, infelizmente. E ele se recusa a... Deixa a Crimeia para os russos, horas. A população lá, a maioria deles é russa. Deixa, gente. Combate esses radicalistas, essa milícia extremamente conservadora da direita, combata eles. Combate. Ué, por que esses neonazistas aí não podem ser combatidos num país que se diz democrático? A Rússia não quer tomar todo o território ucraniano. As exigências russas, quando a gente pega para analisar friamente, gente, friamente, racionalmente, as exigências russas, todas têm fundamentos? Não. Mas a gente tem 3 ali que têm fundamentos que acabariam com a guerra. Certamente acabariam com a guerra. Vejam, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a Amazônia. E nós temos aqui, né, separado da Amazônia, todo esse território brasileiro em torno da Amazônia, ali, Parará. Vocês aceitariam, sinceramente, parou! Vocês aceitariam que um inimigo, vamos dizer, a Colômbia, começasse ali, né, a se instalar muito perto da Amazônia, colocar seu exército muito armado ali, tudo muito armado, tudo muito bem equiparado, começasse a demonstrar uma falta de equilíbrio em respeito aos brasileiros e de repente pedisse para entrar para um grupo de países onde, se eles forem atacados, bum, bomba no Brasil. Vocês concordariam com isso? Vocês concordariam? É um exemplo bem simples, mas é um exemplo entendível. Por quê? Cada um protege os seus territórios. Mas em se tratando de Crimeia, Ucrânia, Rússia, antiga União Soviética, ali, gente, é tudo carne de pescoço. É tudo carne de pescoço. Não tem nenhum santo nessa história. Existem vítimas. Essas vítimas estão pagando pelo ego de 2 pessoas que são inclassificáveis nominalmente. São 2 pessoas que eu não me arrisco a classificar. Quem paga é a população civil. Tem um filósofo que diz: a guerra, ela sai da mente de velhos, vou acrescentar aqui a palavra, covardes, que mandam jovens que não querem morrer para a morte, porque esses velhos não se arriscam em batalha nenhuma. Ah, mas o presidente da Ucrânia tá lá, Kiev, falando que ele tá ali, que que ele tá extremamente protegido. E a gente sabe que existem bunkers
fantásticos. A exemplo do Iraque, do Saddam Hussein, é um exemplo disso. Existem bunkers com túneis que levam eles para qualquer país a hora que eles quiserem. Então, gente, a guerra não é para inocentes analisarem. E muito menos a imprensa tentar fazer uma lavagem cerebral porque simplesmente está emputecida com a Rússia. Por causa disso, para de briga agora! Ó, tem uma guerra aqui em momento. Muita parcimônia ao analisar tudo isso. Meus profundos e sinceros sentimentos a todos os civis ucranianos, a todas as famílias que estão sofrendo, a brasileiros. E tem uma entrevista de uma mulher, de um jogador de futebol que morou na Ucrânia, que o nome dela chama Dani, mulher de um jogador chamado Dentinho. Ela deu uma entrevista recentemente no YouTube, falando sobre a Ucrânia e sobre essa milícia que eu tô contando para vocês. Eu assisti essa reportagem há algum tempo, assim, há uns 13 dias, mais ou menos 15 dias, mas eu acompanhava ela quando eles moravam na Ucrânia. É óbvio que quando moravam na Ucrânia ninguém fala nada, mas aí nessa entrevista dela fica muito claro essas tensões dessa milícia, desses conservadores de direita extremamente radicais. É isso, gente. É só trazendo um pouco e agregando conhecimento para vocês, porque a gente precisa analisar as coisas muito friamente às vezes e não se deixar levar apenas pelo sentimentalismo e pela doutrinação midiática. Por quê? Porque o certo é colocar os dois como nenhum são santo. Nenhum deles é santo. Se tiver que abrir mão, que abra mão. De um lado e do outro. Porque aí chegaremos ao final desse conflito tão triste, tão sangrento e desnecessário para toda a humanidade. É isso. Tamo junto. Eu amo vocês. Grande beijo no coração e vamos que vamos. É um acréscimo de informação, tá, gente? Não é tomar partido de ninguém.